Há cerca de 70 milhões de anos, nas vastas planícies do Cretáceo Tardio, eu reinava absoluto. Sou o Tarbossauro, o predador supremo dessas terras, com dentes afiados capazes de esmagar ossos e mais de 10 metros de comprimento. Acreditava não haver desafio que pudesse abalar minha soberania. Mas neste território implacável, até mesmo o rei encontra rivais. Diante de mim ergue-se uma criatura titânica, com garras curvas que ultrapassam 20 centímetros, braços descomunais que chegam a mais de 2 metros de comprimento e um peso que rivaliza ou até supera o meu. O que parecia ser uma presa, revela-se um adversário mortal. Hoje percebo que o domínio não é garantido e que um único confronto pode custar não apenas a minha força, mas a minha própria vida. Há aproximadamente 70 milhões de anos, no coração da Mongólia, existia um predador colossal. O Tarbossauro, um dos maiores tiranosaurídeos já encontrados, reinava absoluto nas vastas planícies e margens de rios que cortavam a paisagem do Cretáceo Tardio. Com mais de 10 metros de comprimento e uma mordida capaz de esmagar ossos, era considerado o rei indiscutível de seu ambiente. No entanto, mesmo os reis enfrentam desafios, pois em suas terras habitava uma criatura singular, uma presa colossal de quase 11 metros de comprimento, quase tão grande quanto o próprio Tarbossauro. Apesar de não ser um predador, essa criatura carregava armas formidáveis, braços imensos, terminados em garras de 25 centímetros e uma força descomunal, capaz de transformar cada caçada em um duelo mortal. Este é o relato de uma rivalidade esquecida pelo tempo, o encontro entre Tarbossauro e Deinocheirus, uma luta que poderia decidir não apenas o destino de indivíduos, mas o equilíbrio de todo um ecossistema. O Tarbossauro Bataar, parente próximo do famoso Tiranossauro Rex, foi um dos maiores predadores que já habitaram a Ásia. Medindo entre 10 e 12 metros e pesando de 4 a 5 toneladas, sua anatomia revelava especializações letais. Suas mandíbulas eram armadas com mais de 60 dentes serrilhados, alguns chegando a 15 centímetros de comprimento. Sua mordida podia gerar forças superiores a 5 toneladas, esmagando ossos com facilidade. Seus olhos, voltados para a frente, garantiam visão binocular e precisão para avaliar distâncias. Cada característica fazia dele um caçador formidável, um verdadeiro ápice da cadeia alimentar. Durante muito tempo, os fósseis do Tarbossauro sugeriram um cenário de domínio absoluto. Ele era visto como o predador supremo das planícies da Mongólia, atacando hadrossauros, saurópodes jovens e qualquer presa que ousasse atravessar seu caminho. No entanto, a ciência viria a revelar um contexto mais complexo, em que sua supremacia não era tão inquestionável. Em 1965, uma descoberta intrigante mudou para sempre a percepção sobre esse ecossistema. No deserto de Gobi, paleontólogos encontraram 2 braços gigantescos fossilizados, cada um medindo mais de 2 metros de comprimento e terminando em garras de 25 centímetros. O animal que possuía tais membros recebeu o nome de Deinocheirus mirificus, que significa mãos terríveis e estranhas. Por quase 50 anos, esses fósseis permaneceram um mistério. Quem era a criatura das mãos colossais? Alguns acreditavam tratar-se de um predador ainda maior que o Tarbossauro. Outros especulavam que fosse parente distante dos terizinossauros. A verdade, porém, só veio à tona em 2014, quando novos fósseis foram encontrados. A revelação foi surpreendente. O Deinocheirus não era um predador, mas sim um ornitomimossauro colossal. Com 11 metros de comprimento e mais de 6 toneladas, era o maior representante já descoberto de sua linhagem. Sua aparência era única. Um crânio alongado, semelhante a um bico de pato, uma grande corcova óssea nas costas e braços imensos, armados com garras capazes de intimidar qualquer rival. Um verdadeiro gigante entre os onívoros do Cretáceo.
O Deinocheirus vivia próximo a rios e pântanos, alimentando-se de plantas aquáticas, peixes e pequenos animais. Apesar de sua dieta não predatória, seu porte físico o transformava em um dos maiores colossos de sua época. As armas naturais que possuía eram notáveis. Suas garras não serviam apenas para coletar vegetação. Eram também instrumentos de defesa, capazes de rasgar carne e causar ferimentos profundos. Seus braços, com mais de 2 metros de extensão, podiam golpear com força impressionante. E seu peso, superior a 6 toneladas, conferia-lhe uma presença imponente. Diante dessas características, o Deinocheirus não podia ser considerado uma presa comum. Ele era, em si mesmo, um desafio mortal para qualquer predador. Para o Tarbossauro, atacar um Deinocheirus era ao mesmo tempo uma oportunidade e um risco. A abundância de carne representava uma refeição valiosa, capaz de sustentar o predador por semanas. Mas o custo de tal caça podia ser terrível. Aproximar-se de um gigante armado com garras afiadas era arriscar-se a receber golpes capazes de causar ferimentos fatais. Um corte profundo, uma fratura ou até uma lesão ocular poderiam comprometer a sobrevivência de um caçador. Em um mundo onde a força bruta determinava a vida e a morte, qualquer ferimento podia selar o destino de um predador. Às margens de um rio, podemos imaginar a cena de um encontro entre esses colossos. Uma fêmea de Deinocheirus se alimenta tranquilamente enquanto cuida de seus filhotes. Do outro lado da planície, o Tarbossauro observa. Seus olhos fixam-se no gigante, avaliando a distância. O predador avança silenciosamente, cada passo calculado. Em um salto de fúria, ataca. O instinto maternal fala mais alto e ela enfrenta o inimigo. As mandíbulas do Tarbossauro se fecham contra o pescoço da presa, mas o Deinocheirus reage. Com um rugido profundo, ergue seus braços colossais e desfere um golpe que rasga o focinho do tiranosaurídeo, abrindo feridas profundas. Mesmo gravemente ferida, a mãe persiste. A adrenalina transforma sua resistência em fúria protetora. O predador recua, mas não desiste. Ele avança novamente, tentando derrubar o gigante com seu peso. O Deinocheirus resiste, golpeando e empurrando com todas as forças. É um duelo equilibrado, um combate em que nenhuma das criaturas tem garantia de vitória. Se o Tarbossauro consegue aplicar um golpe certeiro, a luta termina em minutos. Mas se o Deinocheirus acerta sua defesa com precisão, o caçador pode sair derrotado, ferido ou até morto. Esses confrontos, quando aconteciam, não eram apenas caçadas. Eram batalhas lendárias, registradas apenas pelo silêncio eterno das rochas que hoje guardam seus fósseis. A história do Tarbossauro e do Deinocheirus nos revela uma verdade maior. Os herbívoros da pré-história, muitas vezes retratados como indefesos, eram, na realidade, adversários formidáveis. Anquilossauros possuíam caudas em forma de clava, capazes de esmagar ossos de predadores. Ceratopsídeos erguiam muralhas de chifres contra tiranossaurídeos. Saurópodes, com suas caudas poderosas, podiam derrubar carnívoros com um único golpe. E o Deinocheirus, com suas garras e sua força descomunal, unia tamanho colossal a uma defesa respeitável. Não existem fósseis que registrem um confronto direto entre Tarbossauro e Deinocheirus, mas as evidências ecológicas mostram que eles coexistiram, compartilhando as mesmas terras e os mesmos recursos. Seus encontros inevitáveis moldaram o equilíbrio do ecossistema. Cada ataque era uma aposta, cada defesa uma prova de sobrevivência, e cada duelo um risco mortal para ambos. Por isso, a rivalidade entre Tarbossauro e Deinocheirus pode ser descrita como uma das mais notáveis da pré-história. Não uma rivalidade entre predadores, mas entre predador e presa, sendo esta última capaz de se recusar a ser vítima. O Tarbossauro permanece como o grande predador da Mongólia, símbolo da ferocidade dos tiranossaurídeos. Mas diante do Deinocheirus encontramos algo raro,
Uma presa colossal, capaz de desafiar o próprio rei. Seus braços imensos, suas garras afiadas e sua força transformavam qualquer tentativa de caça em uma batalha. Essas batalhas podiam custar vidas e não havia garantias de vitória. Os primeiros cientistas que encontraram aquelas garras colossais jamais imaginaram o verdadeiro dono delas. Eles partiram deste mundo acreditando ter descoberto um dos maiores predadores da Terra. Mas a realidade era diferente. O Deinocheirus não era um monstro carnívoro, mas um gigante pacífico, um comedor de plantas e peixes que caminhava tranquilamente pelos rios e pântanos do Cretáceo. É triste pensar que aqueles que revelaram sua existência jamais tiveram a chance de conhecer sua verdadeira forma. Talvez essa seja uma das maiores lições da paleontologia. Nem sempre a primeira impressão corresponde à verdade, e muitas vezes a resposta para os maiores mistérios só vem muito tempo depois. Hoje, só restam ossos silenciosos, enterrados no deserto do Gobi. Mas cada fóssil nos recorda um tempo em que predadores e presas eram igualmente colossais, e em que até mesmo o rei podia encontrar um rival à altura. Se você gostou deste documentário, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossas próximas explorações pelo mundo dos gigantes do passado. E nos comentários responda: quem você acredita que venceria em um confronto direto, o rei Tarbossauro ou o gigante misterioso? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!